Seja bem-vindo mais uma vez a uma apresentação. Só que dentro dessa apresentação nós deixaremos um fundo de uma música que foi gravada por mim. E eu estou compartilhando com vocês para vocês analisarem. Estamos aqui a começar uma nova carreira e queríamos que vocês contribuíssem bastante por aquilo que é esta música que eu estou compartilhando para vocês. E espero que se estiver interessado, está interessado, então é só você mandar seu número no WhatsApp aqui e nós vamos enviar para você. E caso ouvir a música, e não só, mas haremos também, se puder, algumas outras músicas de outros grupos que são muito benéficos. Então eu espero que contribuam também para esse desenvolvimento e para um novo passo que já foi dado.